Olá, turma, sejam bem-vindos. A videoaula de hoje será sobre sentido conotativo e denotativo das palavras e também sobre duas figuras de linguagem muito importantes, a metáfora e a comparação. Então, antes da gente entrar nas figuras de linguagem, é preciso a gente ter em mente que as palavras podem ter dois sentidos sendo utilizados, empregados através dela: o sentido conotativo e o sentido denotativo. O sentido denotativo é aquele próprio da palavra, é aquele que é conhecido por todos, é aquele que vai estar no dicionário, é aquele que quando você fala naquela palavra você sabe que ela vai significar exatamente aquela coisa. Ou dizendo de outra forma, é o uso exato, próprio e literal da palavra que está sendo utilizada. O sentido denotativo é aquele que precisa ser usado quando a gente vai escrever um texto no qual não pode haver dúvidas ou dificuldade de compreensão. Por exemplo, textos jornalísticos, textos científicos e também textos didáticos, ou seja, é aquela forma de linguagem que eu uso nesta videoaula ou que, por exemplo, está no seu livro didático. Já o sentido conotativo, ele expressa um sentido mais amplo e às vezes até diverso daquele do dicionário. É da onde vem o uso criativo da língua. A gente pode pegar uma palavra e usar em um determinado contexto, empregando um sentido totalmente diferente. E através da minha expressão, oral ou escrita, eu vou atribuir outra significação àquela palavra, que pode ter relação com o seu sentido denotativo, ou às vezes até um sentido completamente diverso. Ou seja, o sentido conotativo muitas vezes ultrapassa o uso real daquela palavra, ampliando assim o nosso repertório, e desse modo ele é utilizado em tipos de textos que permitem esses usos, como textos literários, textos que tenham algum viés poético e principalmente no nosso uso da fala no dia a dia, nosso uso da língua cotidiana. Há muitas expressões populares que fazem uso de sentido conotativo das palavras e há também gêneros textuais mais formais que fazem uso dele, como por exemplo a crônica. E é importante a gente conhecer a diferença entre os usos conotativo e denotativo das palavras para a gente entender as figuras de linguagem, que é o outro tema da nossa aula de hoje. Existem catalogadas hoje em dia 35 figuras de linguagem, são muitas, né? Mas a principal delas, eu poderia dizer, ou pelo menos uma das principais, é a metáfora. A metáfora é usada amplamente em vários tipos de texto e mesmo em textos que majoritariamente fazem uso conotativo das palavras, como o científico e o didático, muitas vezes se valem da metáfora para ser mais claro. A metáfora consiste quando eu pego dois enunciados, podem ser duas palavras ou duas expressões, e associo elas, fazendo uma generalização a partir de características específicas de cada uma. Calma, segura esse conceito e você vai entender ele melhor quando eu começar a dar os exemplos. Por exemplo, na seguinte frase: quando vai para a casa da avó, Aninha pinta o sete. Quando eu digo que Aninha pinta o sete, eu não quero dizer que ela foi lá e pegou um papel e fez um desenho de um sete e pintou. É uma expressão, é uma metáfora para dizer que ela aprontou, que ela se divertiu bastante, né? Que fez alguma travessura também. Eu estou fazendo uso de uma metáfora, ou, como a gente diria no uso comum, de uma expressão popular. Vejam que é um uso conotativo da linguagem que está no nosso cotidiano, que se configura numa metáfora, porque eu estou pegando características de uma ação, que é pintar o sete, ou seja, fazer uma coisa, uma arte, digamos assim, algo que com as atividades que a Aninha faz. Inclusive, essa é outra expressão que a gente usa, né? Dizer que uma criança está fazendo arte nem sempre quer dizer que ela está sendo artística, que ela está fazendo uma pintura ou escultura, mas muitas vezes quer dizer que ela está fazendo uma travessura. E essa expressão se dá quando a gente mapeia duas características de fazer arte e fazer travessura, que é o uso da criatividade e da inventividade. Ou seja, quem está fazendo arte e quem está fazendo travessura está sendo criativo. Então a gente pega essas duas características e associa esses dois atos, estabelecendo assim a metáfora. Isso é a metáfora, quando eu tomo uma coisa a partir de outra e trato na forma como eu falo, na linguagem, como se elas fossem similares. Só que cuidado para não confundir a metáfora com a comparação. A comparação, como o nome já diz, é quando eu comparo duas coisas e essa comparação está estabelecida de maneira clara através de termos tais como, que nem,
igual a, comparam-se e muitos outros desse tipo. Por exemplo, na frase a seguir, eu jogo futebol como meu irmão. Não há nenhuma metáfora sendo estabelecida aqui, pois eu não estou tomando um elemento a partir de outro, eu estou simplesmente comparando dois sujeitos, né? O eu da fala com o irmão dele, e ele joga futebol como irmão. Então, como eu disse, a metáfora é algo que a gente usa cotidianamente em todos os nossos dias, mas ela também é muito importante para a compreensão textual e está presente em várias formas de texto. Ela é permitida através do uso conotativo da linguagem e mesmo em textos predominantemente denotativos ela aparece. Esse foi o assunto estudado de hoje. Lembre-se que você pode assistir essa videoaula quantas vezes for necessário para compreender bem o assunto. Não esqueça de praticar respondendo exercícios. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!